Então, ok? Então, as armadeiras, né, elas fazem esse movimento pendular quando elas estão nessa posição assim, apoiadas nas patas de trás. Isso, na verdade, é um movimento de defesa. Né? Na verdade, quando esses animais conseguem fugir, elas fogem porque elas são muito rápidas, elas fogem sem nem dar bola para a gente. Só que quando elas não conseguem, então ocorrem situações que vão levar ao acidente, né? Notem, essa aranha ela não vive em teias, né? Ela vai perambular, o que faz com que ela vá procurar abrigo em vários tipos de substrato. Um deles são vegetais de folha larga. Então, a gente vê, volta e meia, encontrar madeira em couve, alface, chuchu, pé de laranja, e é muito comum, até se dá um dos nomes populares dessas aranhas, é a aranha das bananas, porque elas gostam muito da folha larga de bananeiro, que faz com que elas sejam encontradas Pode contar um pouco, porque eu sou... em cultivo de em cultivo de banana, né? O que faz com que a gente exporte armadeira para vários países, por incrível que pareça. Né? O Uruguai já fez uma representação num fórum de comércio internacional para que o Brasil fosse responsabilizado pelos acidentes nos trabalhadores do porto de lá, de Montevidéu, por conta da exportação. Não sei se portaria de Montevidéu, mas um porto cargueiro do, do Uruguai por conta disso. Os acidentes de foneutra, eles ganham importância em saúde porque ela tem um veneno neurotóxico muito potente no corpo humano. Assim, uma das coisas que, na minha tese de mestrado, eu estudei convulsão induzida por veneno de escorpião, mas o que me levou a estudar isso foi uma criança que eu vi tendo convulsão por conta de picada de armadeira. Uma coisa impressionante, precisava de 3 bombeiros para segurar a criança de 5 anos, o menino foi a óbito. Aqui a gente vê um acidente leve. Notem que esse rapaz daqui, ele descarregava uma carga de eucalipto, que é um fator de risco para muitos animais peçonhentos, né? O cultivo de eucalipto atrai muitas serpentes, atrai escorpião, atrai aranha, né? E ele foi picado pela aranha aqui no braço. Notem, o braço dele já está edemaciado, ele não consegue levantar totalmente o braço, tem um quadro de sudorese local importante, né? E ele reclamava muito da dor, na verdade, chorava de dor, tanto pela própria dor quanto pela pressão psicológica que ele tinha, né? Porque vieram falando para ele que ele ia morrer, essa coisa toda. No entanto, ele sofreu um bloqueio anestésico na base do braço, e aí, então, se deixou ele em observação, a dor diminuiu, se tratou o processo inflamatório e foi esse acidente leve, ele teve um curso bastante simples de ser manejado. Já no outro extremo, a gente tem os acidentes graves. Né? Esse aqui era um senhor, ele foi picado, ele estava cuidando de uma roça, a aranha subiu pelo cabo da enxada e picou ele na mão. Notem, a gente não tem nenhuma manifestação exuberante na mão, também aqui só um edema bastante discreto, uma sudoresezinha bastante localizada, no entanto, ele tinha uma comorbidade, ele era hipertenso, e aí então ele foi internado 5 dias aqui no UTI do Antônio Pedro, que mesmo com a soroterapia ele não estabilizava. Né? Então a gente tem esses quadros de gravidade por conta da ação neurotóxica do veneno de foneutra, e esse é um acidente bastante sério. É importante já falar que esses mecanismos de ação fisiopatológica do veneno, né, causando necrose ou ação sobre o sistema nervoso, eles também são observados quando o acidente é veterinário. E a gente vê um paralelismo na evolução desses envenenamentos, sendo que no âmbito veterinário, como a gente não tem soro disponível para artrópodo, para ofídeos, para acidente ofídico, a gente até encontra, né? Para artrópodo não tem esse soro, o que complica bastante. Assim, eu já tentei ajudar, né, vários colegas veterinários com essa coisa de acidentes, e assim o manejo foi bastante mais complicado. Bem, agora é comum, né, a gente falar aranha se associa a teia, né?
Alguns associam só o Homem-Aranha, mas a gente que é mais ilustrado pensa na teia. O que que a teia remete a gente assim, né? Sempre esse desenho bonitinho da festa de Halloween, né? É, que é aquele que tem raio espiral, raio espiral. Agora, esse não é o desenho dominante entre as teias de aranha. Na verdade, 4 famílias só de aranhas, entre mais de 150, mais de 100, mais de 100, vamos ser tradicionais, 120 famílias de aranha, a gente encontra esse desenho assim com raio espiral. Só 4 famílias fazem. Ela pode ser completa ou incompleta. Por que a gente está investindo tempo nisso aqui? Porque uma das perguntas que a gente faz quando está investigando um acidente é justamente isso. Ó. A teia, como é que era a descrição da teia da aranha? Se a pessoa descreve raio espiral assim, a gente já fica mais tranquilo, porque nenhuma aranha que vive nesse tipo de teia, ela é perigosa. Ela vai causar envenenamentos sérios, quer seja num homem, em criança ou adulto. Lembrem-se, aí vem uma outra coisa para pensar. Essa questão dos grupos que não são considerados perigosos, isso é conhecido para humano. No acidente veterinário, as coisas podem ocorrer de maneira totalmente diferente. A gente não tem conhecimento de como é que o veneno de espécies de aranha, escorpião, mesmo lacrais, lagartos, que não são perigosas para humanos, como é que eles se comportam no corpo de um animal de estimação. Então, essa é uma questão que tem que avançar, a gente tem que ter mais subsídio para entender isso. Agora, voltando aqui às teias. Se elas são irregulares, como essa que a gente vê aqui nessa coroa de abacaxi, que é uma teia de viúva negra, ou nessa daqui que parece um lençol de algodão esfiapado, como é o caso da aranha marrom, aí a gente está lidando com os 2 gêneros de aranha que causam envenenamentos mais severos aqui no Brasil, né? Então, se for teia regular, menos problema. Se for teia irregular, aí com certeza a gente tem que ficar atento, porque a coisa pode sair do controle. Evidentemente, a gente vai ter na própria presença das teias um alarme que vai levar a algum tipo de ação de vigilância. Essa daí é uma fábrica de cimento aqui em São Gonçalo, que ela foi interditada pela segurança do trabalho, que um dos galpões foi totalmente tomado de teias. Então, causou esforço, teve que ir lá fazer uma remoção, e eles perderam a produtividade por conta de mais de 15 dias que esse galpão ficou interditado. Um outro case que a gente acompanhou também foi a presença de aranhas em grande quantidade nessa área do Aeroporto Internacional aqui do Rio de Janeiro. Elas ocupavam uma área que é inacessível para os seres humanos, só que um belo dia uma aranha caiu na cabeça de um operador de carrinho de bagagem aqui, levando a um acidente perto de um avião. Então, eles tiveram que interditar essa área e deu um trabalho danado também, esforço monumental para conseguir fazer o controle de aranhas. Ou seja, não é só envenenamento que está aí na agenda dos problemas que as aranhas causam, né? Agora, as aranhas mais perigosas que a gente tem no Brasil, elas são popularmente chamadas de aranha marrom, né? Só que o que tem de aranha marrom é um absurdo. Tem uma quantidade enorme de aranhas totalmente diferentes que tem esse colorido, né? Então, isso não ajuda muito a gente, não. A gente tem a Pholcus, a família Pholcidae, que é muito comum dentro de casa, que tem exemplares marrom. A gente tem esse gênero aqui, que é o gênero Citode, da família Citodidae, que é próxima de Loxosceles, que também é marrom, mas que não causa problemas de saúde. E a gente tem o gênero Loxosceles, né, que é onde a gente tem aquelas aranhas que são realmente perigosas, né? Mais importante do que o colorido, para a gente começar a identificação desse gênero, é a gente olhar se ela tem essa lira aqui, ó, no corpo, esse violino, né? Que é bem marcado pelas essas estrias corporais que ela tem aqui na região cefalotorácica, né? Então, a gente tem essas estrias que delimitam esse desenho
que tem um corpo em forma de violino aqui desenhado no dorso do animal. Os americanos chamam essa aranha de brown recluse e em alguns estados lá eles chamam ela de violin spider por conta desse desenho. Esse animal realmente é a mais perigosa que a gente tem no Brasil por conta do veneno que elas têm. E elas têm umas outras características que ajudam a complicar o problema do envenenamento. Primeiro é a falta de um colorido exuberante, né? Tem aquela regra que a gente sabe, que é uma questão meio de cromobiologia, né? Que é aquele colorido aposemático, vermelho, laranja, né? Que são cores de alerta. Agora, a Loxoceles é uma exceção, um animal extremamente perigoso que tem um colorido pardo, ela tem um tamanho medíocre, mal cobre uma moeda de R$1. Normalmente as pessoas não dão crédito quando são picados por esse animal. E o pior, é o envenenamento indolor nas primeiras horas, né? As pessoas só começam a apresentar o quadro doloroso depois da terceira hora da picada. E aí isso faz com que a ação neurotóxica, a ação necrosante do envenenamento desse animal ele já esteja estabelecida, né? É um animal muito comum. A gente encontra ela, embora na literatura, quando você olha, né, a gente vê uma predominância, que agora está melhorando, o pessoal do Nordeste está publicando bastante, o pessoal do Centro-Oeste também, até com descrição de espécies novas, né? A gente encontra ela no Brasil inteiro. Aqui, eu peguei, essas fotos são fotos da mesma espécie, a Loxoceles intermédia, que é uma das causas de envenenamento mais sérios com essa aranha, né? Aqui é uma teia tirada aqui no Parque da Cidade, aqui em Niterói, no alto do morro, a algumas centenas de metros de altitude. E essa outra daqui lá em Arraial do Cabo, no Pontal do Atalaia, entre as pedras que ficam ali bem na ponta do pontal, né? E notem aqui a teia irregular, essa daqui a aranha correu para aqui, para esse escurinho aqui, né? Mas essa teia em forma de algodão aqui, então você pode encontrar elas em diferentes ambientes. Ela é uma aranha que a gente considera criptozoica, né? Ela gosta de ambiente fechado, então isso faz com que ela, quando ela chega dentro de casa, e normalmente ela chega dentro de casa por conta do nosso próprio transporte, ela causa populações assim muito sérias. Isso aqui é um prédio público de um município aqui do Rio de Janeiro, e a gente foi chamado lá para ajudar eles a montar uma estratégia de controle de Loxoceles, né? Era um prédio de 3 andares, o andar mais inferior ele funcionava como depósito, como arquivo morto do município, e aí, então, ficava lá sem muita movimentação. Só na primeira coleta a gente pegou quase 600 Loxoceles, né? O que é bastante comum. Esse animal ela tem uma taxa de reprodução muito elevada quando ela encontra condições adequadas aqui, né? Ambiente seco, seco, quente, escuro, e aí elas vão fazendo as teias. Olha aqui, ó, o lençol, parece um algodão esfiapado, né? E é só ir lá, e coletar e passar as medidas para o pessoal fazer uma segura. Claro que, evidentemente, ofereciam um risco muito grande aos trabalhadores da prefeitura lá. E isso aqui é o envenenamento que elas causam, né? Aqui o veneno de Loxoceles, ela tem uma toxina principal, que é a esfingomielina D, que causa uma necrose direta, rompe membrana com muita eficiência, e outras lipases e proteases que vão funcionar como fatores de espalhamento. Elas vão rompendo a membrana basal dos tecidos e aí então a lesão ela vai ficando mais extensa, né? É uma lesão de bordo alto, tem uma área necrótica, essa fisionomia daqui normalmente a gente chama de placa marmórea, tem áreas isquêmicas, áreas hemorrágicas, áreas necróticas, isso cai, forma uma ferida assim, de manejo bastante difícil, normalmente não infecciona, né? Mas dependendo do tecido, esse veneno ele tem uma especial ação sobre o tecido de o depósito adiposo, né? E aí, então, em muitas situações é necessária até cirurgia reparadora no envenenamento por Loxoceles, né? Aqui, notem, é uma intoxicação de longo curso. Muitas das vezes as pessoas têm que fazer
o tratamento por vários meses, mesmo com a soroterapia. Há uma discussão muito grande entre os grupos clínicos, pessoas que têm experiência no manejo, dizendo que o soro ele só é efetivo para controle das manifestações sistêmicas, porque além desse quadro necrótico local, o veneno de Loxoceles ele também causa hemólise, que vai levar a um quadro de coagulação intravascular disseminada, evidentemente com reflexos hepáticos, levando a um quadro de icterícia importante, né? E também a um quadro de ação renal, podendo levar a hemoglobinúrio, que dá esse curso assim do veneno cor de coca, da urina cor de Coca-Cola comum. Então, é um consenso que o soro específico ele é importante para mitigar esse quadro sistêmico, para a gente enfrentar a intoxicação sistêmica. Agora, há muita controvérsia quanto à capacidade do soro em reverter a lesão local, né? Tem uns estudos feitos no modelo de coelho que mostram que o soro é efetivo em até 48 horas em coelho para reverter a lesão local, sendo que os grupos clínicos que têm mais experiência em humanos, eles normalmente só aplicam soro em até 36 horas depois da picada, para a reversão do local, da lesão local. Agora, caso o acidentado ele apresente qualquer sinal, sintoma de intoxicação sistêmica, aí então se faz a soroterapia. Bem, uma preocupação no envenenamento por Loxoceles, evidentemente, é a sequela. Assim como a gente vê sequela no envenenamento botrópico, né? A gente vê sequela também no envenenamento por Loxoceles. Aqui é um quadro que esse senhor foi picado por Loxoceles em São Gonçalo, na base do dedo, né? Ele foi bem tratado, só que o veneno ele conseguiu lesionar tendão, então ele perdeu o movimento do dedo indicador, né? Tem uns casos clínicos, mas assim eles são no rosto, né? Perda de movimento de mão, de pé também, por conta do envenenamento com essa aranha. Que notem, ela é bastante pequena em algumas situações, né? Esse aqui foi um caso que a gente ajudou também, foi um engenheiro da Embrapa, lá em Pedra de Guaratiba, ele foi picado, ele sentiu alguma coisa correr na perna dele, ele deu um tapa e não relatou nada. E foi para casa. 2 ou 3 dias depois, ele aparece com uma mancha escura e daí evolui para necrose, essa coisa toda. E aí a gente foi investigar. A gente conseguiu resgatar a aranha, ela ficou presa na bainha da calça dele, dentro da roupa, né? Notem, ela é bem pequenininha. E a gente encontrou livros, essa é uma espécie que ocorre no sul do Brasil, eles tinham acabado de receber uma caixa cheia de livros que tinha vindo lá de Porto Alegre. Provavelmente ela foi introduzida na situação. Isso é muito importante, porque faz alguns anos a gente reuniu com um grupo de profissionais do aeroporto aqui do Rio e um dos assuntos era justamente isso, começar a se discutir barreiras sanitárias para artrópodes peçonhentos, porque é muito comum a gente ver esse tipo de situação, aranha, escorpião, atravessar continentes dentro de carga, né? Esse aqui foi um outro acidente, né? Uma embalagem de um artefato qualquer, uma aranha marrom estava lá dentro, picou a mão da pessoa, a aranha foi esmagada, a gente conseguiu identificar também aqui a aranha esmagada por conta da anatomia do cefalotórax, né? Essa coisa dela ter um porte muito pequeno, essa coisa do colorido, faz com que nos acidentes que a gente tenha a hipótese de que tenha sido causado por aranha marrom, a gente tem que investigar, porque é um envenenamento que pode levar a uma sequela ou, em casos extremos, a óbito, né? São raros, mas que acontecem, né? E o último grupo de aranhas que eu vou falar é o meu predileto, né? São as aranhas viúvas negras. E o Instituto Vital Brasil tem uma especial trajetória com essas aranhas, porque elas foram consideradas praga
aqui em Niterói na década de 60, né? Eu não consegui ainda a foto, mas dizem que na saída das barcas, hoje a gente tem aquele negócio, né? Bote máscara, lave a mão. Antigamente tinha uma placa, cuidado nas praias, viúva negra. É um animal muito perigoso, né? Mas por conta do colorido, que aí ela, ao contrário da aranha marrom ter esse colorido exuberante, muita gente confunde ela com joaninha. A gente já recebeu essa aranha lá, o pessoal trazendo para os bebês, achando que ela era uma joaninha. A espécie mais famosa de viúva negra é a Latrodectus mactans, né, que é a espécie americana, que ela é toda negra, toda preta. Esse gênero, no entanto, Latrodectus, ela tem uma variação de colorido que é enorme. No outro extremo da espécie negra, a gente tem uma espécie que é totalmente branca, que é Latrodectus pallidus, que dá no Oriente Médio, causa muito acidente no Irã, né? E aí a gente tem uma gradação de cor. A espécie mais comum é Latrodectus geométricos, que é um animal cosmopolita, a gente encontra aí praticamente todo o planeta, com exceção dos polos, evidentemente, né, por causa do frio, né? E elas são animais muito cenantrópicos, elas adoram fazer as suas teias irregulares bem próximas ao homem, né? A espécie mais perigosa, que causa mais acidentes no Brasil, é essa daqui, é a Latrodectus curacaviense, que tem esse colorido vermelho e preto, né? E ela é muito comum na região litorânea. Como eu disse no início para vocês, ela já foi muito frequente aqui em Niterói. A gente ainda encontra ela em algumas situações aqui na nossa cidade, né? O nome viúva negra vem por conta da disparidade do tamanho da fêmea para o macho, né? Durante a cópula, o macho quebra o aparelho sexual dele na abertura sexual da fêmea. Aí o cadáver dele fica pendurado na teia da fêmea, né? E ela devora nessas situações na natureza. No laboratório, elas não comem o cadáver do macho, porque elas estão bem alimentadas, e aí ela faz a postura e os filhotes, depois que nascem, eles se dispersam, ocupando diferentes ambientes, né? Esse aqui é uma das áreas de coleta desses animais, que fica entre Búzios e Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, é uma base da Marinha, e a gente encontra esses animais. Elas fazem teias irregulares, próximas ao solo, né? E conseguem, mesmo com aquele colorido vermelho e branco, passar totalmente despercebidas, né? Mas aí, então, elas picam as pessoas desavisadas. Evidentemente, qualquer pessoa que já foi à praia mais do que 3 vezes na vida aqui no Rio de Janeiro já conviveu com uma viúva negra e não soube nem estar exposta a risco, né? Porque elas ocupam essa vegetação, são animais muito discretos e elas, na verdade, evitam picar, além de ter uma pequena capacidade de envenenamento para o homem, né? Aqui são os 3 grupos que a gente encontra no Brasil: a Latrodectus curacaviensis. Esse é um grupo aparentado a elas, que ocorre principalmente no Nordeste, mas tem um tamanho bem menor. E aqui a gente tem a Latrodectus curacaviensis, geométricos, que é a aranha mais comum. Notem, ela não tem o colorido preto nem vermelho, que faz com que muita gente não identifique ela com viúva negra. A gente tem um especial problema com viúva negra nas áreas de balneário, né? Porque as casas elas ficam desocupadas boa parte do tempo, né? E aí, então, quando as pessoas vão ocupar, o encontro com essas aranhas ela é muito comum. Esse aqui é o balneário, um balneário que fica, Condomínio dos Passos, que fica também entre Búzios e Cabo Frio. Essa região aqui, a gente tem um bolsão populacional importante dessas aranhas. A viúva negra, ela não é a aranha mais perigosa do mundo, mas é a mais famosa. Por quê? O veneno da viúva negra tem uma toxina chamada alfa-latotoxina, que tem uma ação muito potente no corpo humano. E ela leva a um quadro muito dramático, porque ela causa uma hiperestimulação de placa motora, o que faz com que a musculatura do corpo do indivíduo ela fique muito abalada, né? O indivíduo sente muita dor, ela tem contraturas e espasmos musculares, uma sudorese muito intensa, e sem a soroterapia específica, esse quadro ele se prolonga por muitos meses, né? Então, essa aranhazinha aí também ela é bem importante. No final do ano passado, a gente soube de um caso veterinário de uma viúva negra que picou um cachorro
e ele fugiu da casa, só encontraram o cadáver dele 12 horas depois da picada. Ele ficou no focinho, situação bastante comum em acidente veterinário, né, que é a picada no focinho e na pata também, né, porque ele vai explorar o animal, essa coisa assim. Agora, entre os artrópodes peçonhentos, o escorpião é aquele que causa mais problemas, mais especificamente essa espécie aqui, que é o Titis ceulatus. Essa espécie ela tem uma série de características que fazem com que ela seja um animal de muito difícil controle na cidade. Primeiro, autossinantropia, né? Esse animal ela é uma espécie paternogenética. Nesse grupo, a gente só tem fêmeas e elas reproduzem por conta própria, não precisa troca de gameta, essa coisa toda. Isso, por si só, já facilita a reprodução desses animais. Só que isso ainda vem com outro adendo. Espécies paternogenéticas de invertebrados, normalmente elas são oportunistas. Elas são generalistas, têm uma tolerância biológica muito grande, conseguem ocupar ambiente modificado pelo homem com muita facilidade, e essa espécie especificamente, além de ter essas duas características, ela ainda tem um veneno que é extremamente tóxico para o corpo humano, o que faz com que o quadro de envenenamento ele seja bastante rápido, intenso e forte no corpo humano, né? Especialmente em crianças e especialmente em idosos também. É isso que faz com que esse animal hoje seja considerado o animal peçonhento com mais destaque aqui no Brasil. Bem, evidentemente, tudo que tem destaque chama a atenção de todo mundo. E aí circulam inúmeras fake news sobre esses animais. Antigamente, a gente tinha que enfrentar só a questão da cultura popular, né? Eu boto o escorpião no álcool, eu passo aqui e aí fica tudo bem. Mas, além da gente ter a tarefa de desconstruir essa cultura popular que atrapalha na questão do tratamento, hoje a gente tem isso multiplicado por 1000 por conta das notícias falsas ou inverídicas que estão por aí, né? Ano passado, final de 2019, meados de 2019, circulou essa daqui, né? Que o escorpião, em agosto, a letalidade do escorpião aumentava, porque as fêmeas elas aumentavam a reprodução, o veneno ficava mais concentrado, e aí os telefones da ouvidoria do Instituto ficaram ocupados por essa coisa. E aí a gente foi avaliar que em agosto a gente nem tem um pico de letalidade, né? Na verdade, isso não acontece. Acontece uma variação sazonal que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, mas isso não acontece, né? E aí começou também uma outra coisa, assim, essa associação de como é que esses animais aparecem dentro das casas, né? E aí foi uma onda quase vegana de escorpião, né? Era escorpião em tangerina, em couve-flor, em rúcula, em uma porção de coisas. E aí a gente tem um esforço para desconstruir isso, porque a má informação ela é muito ruim, ela prejudica muito no nosso dia a dia, especialmente para um animal tão místico quanto é o escorpião, né? A gente tem outros 10 minutos aí, pessoal. A gente tem aqui um dos mitos que mais fala sobre escorpião, né? Quando a gente circula ele pelo fogo, ele é tão ruim que ele se suicida. Ele não se suicida, ele está tentando picar o fogo. Por quê? Ao contrário do que é o senso comum, o escorpião desidrata com muita facilidade. Eles são realmente animais que vivem em deserto, mas, no entanto, eles perdem água com facilidade por mês, especialmente quando estão nessa situação extrema aqui, e isso faz com que ele fique desesperado, ele vai tentar picar o fogo, né? Muito bem. Eles são animais de anatomia bastante simples. Do ponto de vista evolutivo, a única coisa marcada assim, que eles adotaram ao longo da evolução foi a redução de tamanho. Tem fósseis de escorpião de mais de 1 metro de comprimento.
Hoje, a maior espécie ela não chega a 30 centímetros, que já é um escorpião muito grande, né? A nossa espécie perigosa ela tem alguma coisa em torno de 7 centímetros de comprimento, e aqui na parte posterior do corpo ele tem um apêndice chamado telson, né, onde dentro a gente tem as duas glândulas de veneno que são de controle voluntário do escorpião. Ele é capaz de controlar a quantidade e o tipo de veneno que ele inocula, o que tem um reflexo importante na questão epidemiológica que a gente vai ver um pouquinho adiante. Agora, é importante que o profissional que vá lidar com isso em qualquer campo, quer seja na clínica, quer seja na vigilância, quer seja na atuação em empresas de controle de praga, ele se familiarize com a identificação básica desses agentes, porque volta e meia a gente recebe diferentes animais identificados como escorpião que não são, né? Esse aí a gente dá um desconto, que são os dermáptera, né? As tesourinhas, que é um grupo de insetos que não tem veneno, não inocula veneno, mas é um dos que mais se confundem com o escorpião e mandam para a gente identificar. Ou mesmo a identificação de espécies, né? Esse aqui é um condomínio de casas lá em Rondônia, né? E ele ia ser interditado porque começou a aparecer esse escorpiãozinho, que é um ananteles, é um animal que não causa problema nenhum, mas houve uma identificação errada e o síndico queria interditar o condomínio, que as pessoas saíssem de casa, essa coisa toda. A gente deu uma consultoria para eles lá e aí o problema foi redimido. Mas isso por conta de um erro básico de identificação desses animais, né? Hoje em dia, por conta das redes sociais, não é difícil se ter apoio de universidades, centros de pesquisas, pesquisadores, especialistas para ajudar a gente nisso, né? É bom incluir isso no networking profissional das pessoas, né? Agora, dentro do gênero Titius, aqui no Brasil a gente tem a ocorrência de mais ou menos 200 espécies de escorpião, né? E o gênero mais comum é o gênero Titius. Dentro desse gênero, a gente tem as 4 espécies perigosas consideradas pelo Ministério da Saúde, né? Uma é a amazônica, o Titius obscurus, que é um animal que causa envenenamentos muito peculiares. O veneno deles causa uma sensação como se uma corrente elétrica estivesse percorrendo o corpo do acidentado, por isso é que ele é chamado de escorpião do choque elétrico. O Titius baiensis, que era um animal bastante comum aqui na região sudeste, no centro-oeste também, mas que, no entanto, por conta da competição ecológica com os cerrolatos, é muito difícil encontrar ele. Aqui no Rio de Janeiro eu nunca coletei nenhum, nunca ninguém enviou ele para a gente identificar. E hoje a gente tem essas 2 espécies aqui que são muito próximas. O Titius cerulatus, que eu já falei para vocês, que é um animal daqui do Sudeste, mas que hoje é encontrado em quase 20 estados do Brasil. Ele está praticamente presente no Brasil inteiro. E o Titius stigmurus, que é um animal do Nordeste, mas que também já está aumentando a área de dispersão dele. Recentemente, se encontrou uma população estável desse animal em São Paulo, e aqui a gente tem registro desse animal para Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro, né? Talvez introduzido por conta da atividade de turismo, essa coisa. Muito bem. O cerulatus, que a gente já falou, é uma dica para a identificação que dá um nome específico para ele, é que ele tem umas cristas proeminentes no 3º e 4º artigo do metassoma, que é chamado de cauda dele, né? Então forma uma pequena serrinha, isso é de fácil observação, até em olho nu, e isso faz com que a gente consiga identificar esse animal com facilidade. Uma outra característica desse gênero é o dentículo subaculear aqui no ferrão, né? Para ser Titius, ele tem que ter esse dentículo aqui. Se não tiver, ele não é. Ok. Agora, esse animal, como eu falei para vocês, ele é capaz de controlar tanto a quantidade de veneno que ele inocula, quanto o tipo de veneno que ele inocula. O Cláudio Machado deve ter falado para vocês o fenômeno da picada seca, né? Que ocorre em escorpião. O escorpião vai lá e tenta só tirar o seu pé de cima dele com a ação mecânica do ferrão. No entanto, ele tem também a propriedade de produzir 2 tipos de veneno. Um é hialino, transparente, onde tem toxinas de baixo peso e de secreção rápida, que só causam dor.
Então, quando ele pica e inocula só esse veneno, e ele faz isso na maioria das vezes, quando a gente deixa o escorpião picar por conta própria, assim, a gente fica fustigando ele com uma membrana hidrofóbica, ele pica e só deposita essas gotículas de veneno. Por quê? Ele sabe que isso aqui... Ele sabe. Ele imagina-se que ele saiba, né, que ele só vai causar dor. E o veneno de escorpião, assim como dos outros animais que a gente falou, ele não é digestivo. Ele tem ação defensiva. Então, ele inoculando isso aqui vai causar dor e aí ele vai cumprir a função dele de defesa. No entanto, quando ele é hiperestimulado, ele vai liberar esse veneno mais leitoso, que é o que acontece quando a gente dá um choque elétrico nele para extrair veneno, para produzir soro, fazendo essas pesquisas, né? Então, ele produz essa fração mais complexa e aí, então, a gente tem uma riqueza de toxinas que causa uma variabilidade de efeitos no corpo humano que é muito exuberante, né? E varia em termos de acidentes leves, que correspondem a 97% dos casos. 97% do envenenamento do escorpião, a gente vê só um quadro local com uma dor pronunciada, mas que, no entanto, ela costuma regredir com bloqueio anestésico importante ali, aí se coloca o indivíduo em observação e tem um bom desfecho esses casos. No entanto, nos envenenamentos que evoluem para moderado e grave, a gente vê uma conjugação de efeitos fisiopatológicos que podem levar à formação do edema agudo de pulmão, que é o que está envolvido no óbito. E como eu falei para vocês, a gente tem muito mais experiência no envenenamento humano, né? E aí, então, em 3% desses acidentes, a gente vê os acidentes moderados e graves, e na metade deles, que é um percentual muito elevado, a gente tem os acidentes graves. E aí, uma letalidade que no Brasil, dependendo da região, ela tem uma média em torno de 0,7% dos acidentes vão evoluir para letalidade, fazendo com que o escorpionismo hoje seja entre os acidentes com animais peçonhentos, um dos mais letais, como eu falei no início dessa nossa conversa, né? Agora, além dessa questão da ação fisiopatológica, a gente tem os fatores que são determinantes dessa questão, né? Primeiro, a taxa de reprodução. Esse animal, em condições adequadas, pode gerar até quase 50 filhotes por ano, fazendo com que a população cresça numa PG muito aguda, muito rápida, muito evolutiva, fazendo com que assim, a gente vai em municípios que não tem problema de escorpião, 5 anos depois já estão com o número de casos elevadíssimos e com acidentes, óbitos, essa coisa toda, como é que a gente vê em vários casos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a taxa reprodutiva deles é muito rápida. E aí tem essas situações assim, ó. A gente trabalha com vários municípios de vigilância. Agora mesmo, no meio da pandemia, a gente foi uma equipe nossa lá em São Paulo, em Americana. Eles trouxeram 3.572 escorpiões que o pessoal lá tinha coletado em 2 semanas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente já coletou 937 escorpiões em 3 horas e já tiramos 187 escorpiões dentro de uma casa, de uma família em Campos, né? E esse animal daí, além dele ter essa taxa reprodutiva também, eles têm uma resiliência ambiental muito grande, né? Então, a gente vê, assim, sai um estudo